tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais uma oportunidade de estudo das lições de Camilo, pela psicografia do médium Raul Teixeira. Esse livro Educação e Vivências que nos traz tantas reflexões importantes, reflexões focadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas pequenas ações nas quais nós construímos a nossa personalidade, em que nós nos desenvolvemos enquanto pessoas, enquanto seres humanos e, sobretudo, enquanto espíritos imortais. O capítulo dessa semana é o 5, intitulado Nocivos Hábitos. E antes de iniciar a leitura desse capítulo com vocês, eu gostaria de chamar a atenção para o termo hábitos. O termo hábitos, ele era muito importante para o Kardec e ele vai ter uma correlação fundamental com a própria noção de evolução espiritual que é importante para a doutrina espírita. E por isso que antes de começar a leitura, eu gostaria de fazer uma leitura breve de um trecho de um comentário que Kardec faz à questão 685A do Livro dos Espíritos. Essa questão está inserida no capítulo referente à lei do trabalho. E assim, a princípio nós poderíamos estranhar desse comentário ter uma relação com o que leremos na lição de hoje. Mas gostaria que vocês entendessem, ao ler a lição de Camilo, qual o contexto que os hábitos, qual é o lugar dos hábitos na doutrina espírita e nas lições de Kardec para a nossa transformação moral. Diz Kardec que há um elemento a que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, a educação. Então Kardec está falando da educação. Não a educação intelectual, continua Kardec, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Eu vou pausar a leitura aqui de Kardec porque eu extraí aqui a frase que eu queria conversar com vocês. Vejam como Kardec se refere à educação como um conjunto de hábitos adquiridos. E que a educação moral seria essa arte de formar caracteres. E aí ele diz, criar hábitos. Então vejam como há uma relação profunda entre criar hábitos e formar caracteres. E por que eu estou ressaltando isso? Porque quando nós vamos aos demais capítulos do Livro dos Espíritos, seu capítulo referente à perfeição moral, ao primeiro capítulo das leis divinas, em que se diz, na questão 685, que Jesus é o nosso modelo e guia, lá os Espíritos estão nos trazendo a importante ideia de que o nosso processo de transformação moral e de evolução espiritual passa por formar caracteres à luz de Jesus. Então, quando se diz que Jesus é o nosso modelo e guia, os Espíritos estão nos dizendo que nós temos que pegar os nossos caracteres, essa massa gelatinosa de caracteres que forma a nossa personalidade, e moldá-los à luz de Jesus. E como que nós vamos fazer isso no nosso dia a dia? Criando hábitos. Criando hábitos positivos. Hábitos que vão nos fazer viver melhor e viver de acordo com os bons espíritos. Nessa passagem dos nocivos hábitos, o Espírito Camilo vai nos dizer inúmeros hábitos que nós temos no nosso dia a dia, que nós nem paramos para pensar a importância deles e como eles impactam no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, né? Então, Camilo vai nos trazendo hábitos que são importantes que nós atentemos a eles como um processo de autoconhecimento. E olha que legal isso. Quando nós pensamos que criar hábitos não é apenas construir um novo comportamento, mas também é uma atitude de prestar atenção no que nós fazemos hoje. E aí, prestar atenção no meu hábito é prestar atenção no meu autoconhecimento. Prestar atenção no meu hábito é uma forma de eu exercitar o meu autoconhecimento. Olha que legal as conexões que a gente pode fazer do título Nocivos Hábitos do Espírito Camilo. E eu peço que vocês leiam a lição com os olhos postos nessas premissas de Kardec. Como os hábitos são importantes no nosso processo de transformação moral. Tão importantes que, no fundo, a nossa autoeducação moral passa justamente por nós formarmos um conjunto de hábitos positivos.
Mas vamos então à lição de Camilo. Camilo diz o seguinte: enquanto se aprimoram nos campos das conquistas do intelecto, são poucos os indivíduos que se esmeram na correção de velhos costumes, que se fizeram arraigados na sua personalidade, capazes de provocar-lhes montões de dificuldades. O que o Espírito Camilo está dizendo aqui? Olha que interessante. São poucos os indivíduos que se esmeram na correção de velhos costumes. Então, nós encarnamos aqui na Terra e nós vamos à busca de inúmeros conhecimentos. Conhecimentos da nossa área profissional, conhecimentos de curiosidades que nos interessam, hobbies, né? Nos lançamos a voos intelectuais mais ousados, né? Só que nós nunca atentamos aos nossos velhos costumes, que são justamente o motivo pelo qual nós reencarnamos, se vocês pararem para pensar. Porque vejam a frase seguinte, que se fizeram arraigados na sua personalidade. Quando se fizeram arraigados na nossa personalidade? Nas encarnações passadas. Então nós reencarnamos com um conjunto de velhos costumes nocivos para nós. E o que o Camilo está dizendo? Está dizendo que nós não prestamos a devida atenção a isso. Nós muitas vezes fazemos esforços de avançarmos intelectualmente, mas deixamos de prestar atenção nos pequenos comportamentos, nas pequenas atitudes da nossa vida. Isso nós acabamos deixando passar esses aspectos importantes. E que Camilo diz, capazes de provocar-lhes montões de dificuldades. E, inclusive, isso vale também para a doutrina espírita. Quando nós estudamos a doutrina espírita com uma abordagem intelectual e nos esquecemos que a doutrina espírita tem que ser uma ferramenta para nós modificarmos os nossos velhos costumes. Se nós somos espíritas há décadas e nós ainda assim não conseguimos colocar em movimento o nosso processo de correção desses velhos costumes, nós estamos sendo espíritas de forma equivocada. Nós não estamos atentando para a finalidade maior da doutrina espírita, que é a nossa transformação moral. Todos os fenômenos mediúnicos, todas as respostas dos espíritos às perguntas de Kardec, todas as reflexões profundas de Kardec têm uma só finalidade, que é a nossa educação moral, que é a nossa formação de um conjunto de hábitos positivos, de um conjunto de hábitos saudáveis, que efetivamente nos coloquem em condições de comungar com Deus, de comungar com os bons espíritos. Vejam que o Camilo continua. Imensos grupos de criaturas não conseguem estabelecer os relacionamentos existentes entre os fenômenos psíquicos e as respostas orgânicas, ou a influência da mente sobre os fenômenos fisiológicos. E aí o Camilo entra num ponto bem específico dos hábitos, que é a relação de determinadas atividades que nós temos, inclusive atividades orgânicas do nosso corpo no dia a dia, e a relação delas com a mente. E aqui vocês vão ver, porque eu não vou conseguir ler todo o capítulo com vocês. Nós vamos aqui lançar ideias para reflexão da leitura que vocês farão também. Mas olha que legal isso, quando nós paramos para pensar que nós temos fenômenos automáticos do nosso corpo, que ainda assim tem uma relação com a nossa mente, claro, porque por mais automático que seja o fenômeno fisiológico do nosso corpo, ele não está descolado da mente. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. E isso é uma relação que nunca deixa de intercambiar. E, portanto, as minhas posturas, as minhas atitudes refletem uma na outra. Tanto o meu mal cuidar do corpo reflete no espírito, quanto a minha postura intelectual, a minha postura moral reflete no meu corpo físico. Tá? Continua Camilo. A disciplina de variado caráter costuma instalar a indisciplina de variado caráter costuma instalar-se nos hábitos de tanta gente, que quase sempre passa a pautar-se por esses caminhos de tortuosidades, admitindo deva ser assim o seu modo de ser e de viver. O que o Camilo está dizendo? Que nós, por indisciplina, deixamos arraigar no nosso dia a dia uma série de hábitos nocivos. E nós, por falta de reflexão, deixamos de perceber e passamos a presumir que esse é o único modo que nós temos de viver. Olha a importância do autoconhecimento, olha a importância da autorreflexão, de nós pararmos para pensar em como vivemos, o que fazemos e quando estamos fazendo, o que estamos pensando.
Olha a importância de nós voltarmos a todos os atos do nosso dia para vermos aquilo é daquela forma mesmo? Eu sou assim irrevogavelmente ou eu posso melhorar? Aquele hábito, eu tenho que ser daquele jeito ou eu posso, com disciplina, construir um hábito melhor? E aí Camilo passa a enumerar inúmeros hábitos que nós nunca paramos para pensar que nós temos e que impactam o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Ele diz, há pessoas que escolhem os momentos em que se dedicam às refeições para postarem-se diante do vídeo, esquecidas de que o processamento da pitialina que a saliva veicula na boca plasma o começo do processo digestivo, que por seu turno, embora automático, sofre influenciação do psiquismo. Não é à toa que inúmeros problemas digestivos ou de incontinência alimentar perturbam a vida de muitos. Urge se reflita sobre a importância de educar-se o indivíduo a fim de que o seu período destinado ao alimento possa ser devidamente respeitado. Então, o que o Camilo está dizendo? Está nos contando dessa relação entre o nosso processo digestivo e um hábito muito comum que nós temos, ainda mais hoje em dia, com o celular, que é aquela coisa de ficar comendo e assistindo o celular, comendo e assistindo uma televisão. E o que ele está dizendo? Está dizendo que, veja, eu estou assistindo a um jornal. O jornal, evidentemente, num planeta de provas e expiações, tem as piores notícias possíveis, né? E, evidentemente, essas notícias nos estressam. Se eu vejo lá o político que eu não gosto, se eu vejo lá o time que eu não gosto, aquilo provoca, evidentemente, reações no meu psiquismo que acabam por atormentar no meu processo digestivo. E aí, todo esse momento em que eu sento, em que eu vou me alimentar, ou seja, em que eu vou trazer nutrientes para que meu corpo físico possa se desenvolver e se manter de forma saudável, passa a ser um processo tortuoso, que pode gerar problemas digestivos ou de incontinência alimentar. E o que eu queria chamar a atenção também de vocês aqui, é que também o que o Camilo está querendo dizer é que não é só o problema da incontinência alimentar, do processo digestivo. É um problema muito comum na nossa humanidade, na nossa sociedade atual, de nós não estarmos presentes naquilo que fazemos. Isso é uma coisa que o budismo trabalha muito, né? Da presença, da meditação, de eu estar presente naquela minha atividade, de eu estar integrado de corpo e alma àquilo que eu estou fazendo. E a partir do momento em que eu permito que a minha mente entre em devaneios, se perca num vídeo, no celular, em algo que me causa estresse, eu deixo de ter aquele momento de paz, de sossego, de tranquilidade necessário para eu me restabelecer fisiologicamente. O Camilo continua. Muitos indivíduos elegem os momentos do atendimento às necessidades fisiológicas da defecação, por exemplo, para se envolverem com diversas leituras de jornais, revistas ou livros. É certo que tais companheiros desconhecem que os esfínteres, não obstante automáticos, não funcionam devidamente sem a atuação do psiquismo, que permite o seu controle. Então vejam, mesmo no momento de fazermos as nossas necessidades, eventuais divagações, atenção a outras questões e não aquele processo fisiológico que está em curso, pode também causar-me desequilíbrio. Veja, uma outra atividade em que eu desenvolvi por anos um hábito nocivo que acaba por impactar a minha vida negativamente. E olha só que importante essa outra. Grande contingente de companheiros portadores de indevidos hábitos intelectuais pretendem dedicar-se ao estudo sério, acoplando ao ouvido aos escutadores eletrônicos, fones de ouvido. E enquanto afirmam estudar, mexem, se balançam, bailam, sentados e em pé, sem se darem conta de que dividem a própria atenção entre o que leem e o que ouvem. Então, esse hábito, né, de nós estudarmos ouvindo música. No fundo, o que é esse hábito? Na verdade, não estamos fazendo nenhum dos dois bem. Na verdade, nós não estamos preocupados com o estudo. Nós estamos fazendo as coisas pela metade. Nós não estamos sentando, nos concentrando e fazendo um bom estudo, para depois ouvir uma boa música.
nós estamos procrastinando. Nós não estamos presentes no estudo, naquele momento importante, que pode ser o estudo necessário para bem desenvolver o trabalho, que pode ser o estudo necessário ao meu aprimoramento moral, que pode ser o estudo necessário para passar numa prova, num concurso. Quão focado eu estou naquele estudo, a ponto de eu ficar ouvindo música enquanto faço aquilo? E aí tem aquela pessoa que diz, não, mas eu consigo me concentrar. Não consegue, você está dividido entre as duas atividades. E aí Camilo continua, uma educação devidamente entendida, com certeza, ofereceria ao estudante a convicção de que a música chamada de fundo, quando exista, deverá acalmar e relaxar, e não requerer a nossa atenção, retirando-nos do objetivo maior, verificando, contudo, a importância da concentração em suave clima de silêncio, que permita à mente assimilar conteúdos e suas nuances mais delicadas, gerando êxito feliz no esforço por estudar. Então vejam que reflexões importantes que o Espírito Camilo nos traz. Ele continua enumerando tantas outras que eu convido vocês a lerem, que eu convido vocês a trazerem para suas reflexões. É importante que nós formemos hábitos, que nós nos dediquemos à nossa educação moral, à nossa formação do nosso conjunto de hábitos positivos. Porque só assim nós conseguiremos efetivamente comungar com Jesus, comungar com Deus. Nós efetivamente conseguiremos colocar em movimento o nosso processo de transformação moral. Nós efetivamente conseguiremos aproveitar todas as oportunidades que essa encarnação nos traz de iluminação espiritual, de disciplina, ou seja, de construção do novo eu. Não o velho eu, daqueles costumes equivocados que me fazem mal fisiologicamente e psiquicamente, mas o novo eu, o eu capaz de encarar o dia com alegria, com felicidade, me concentrar nas tarefas e executar todas as tarefas que me cabem com perfeição, com cuidado, com amor, com carinho pelo próximo a quem eu estou servindo no meu trabalho. Tá bom, meus amigos? Essas são as singelas reflexões em torno desse texto do Camilo. Fiquem com Deus, reflitam muito sobre o texto. Um abraço.